2 Reis, capítulo 6, versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Não sei se você se lembra da história do rei, da rainha Jezabel. Você lembra da história da rainha Jezabel? Inclusive é citada no Novo Testamento como um anti-exemplo de pessoa. E o marido dela, o rei Acaz. Para quem não sabe, havia o reino do norte, que era metade do povo de Israel, o reino do sul, que era Judá, outra metade. E durante muito tempo houve dois reinos, quer dizer, era um reino só, era só um povo, era o povo de Deus, e esse reino dividido em duas partes, a parte do sul e a parte de cima, a parte do norte, né? Então o sul era o rei e no norte era outro rei. E durante muito tempo Acaz foi o rei, e aí ele se casou com uma senhora chamada Jezabel, né? Que bênção na vida dela. Só para a gente lembrar, o Estado de Israel era um Estado teocrático, quer dizer, não tinha democracia, nenhum tipo de governo. Deus estava no controle, tanto político como espiritual. Então, não havia separação entre o Estado e a igreja, vamos dizer assim, o Estado e a religião era uma coisa só. Então, o rei de Israel tinha obrigação de ser, além do monarca, além do administrador, além do gestor do país, tinha obrigação de manter o país, o povo, o país na linha da doutrinária, na adoração de Yahvé, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Só que ele se casou com uma mulher que era de outro país, que era uma bruxa, né, uma feiticeira. Então, você imagina... A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, né? E a Jezabel derruba a casa de vez. Então, ela fez o possível, fez a cabeça de Acaz para que ele instituísse em Israel, da mesma maneira que havia de forma institucionalizada, oficial, né? Colocada pelo governo, a adoração a Yahvé, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus, ela queria que ele também estabelecesse a adoração aos deuses pagãos, especialmente Baal. E aí, claro que ele não queria aquilo, mas mulher na orelha, né? Salomão fala que a mulher pingando é pior do que a torneira pingando, né? Ficou na orelha até que ele cedeu. Então chegou um momento que o povo de Israel adorava dois deuses, ou um deus e vários deuses. Né? Adorava Yahvé de manhã, quer dizer, no sábado iam lá para o templo, para a reunião, ou quer que seja que o sacerdócio tivesse, invocasse a Deus, e outro dia da semana iam no meio da floresta, no meio dos campados, nas cavernas, e adoravam Baal, e adoravam Moloque também, que era um deus horrível, para que eles sacrificavam crianças pequenas, e ela perturbou então Acaz e ela fez com que ele instituísse isso no país. Então chegou um momento que o país quase que todo estava na idolatria, quer dizer, eles achavam que estavam adorando a Deus, mas na verdade não estavam adorando demônios, imagens, né? Deuses perdidos, deuses pagãos. Né? Então eles tiveram uma família, governaram Israel. Se você se lembra da história, eles perseguiram ela, especialmente perseguiu Elias durante muito tempo, queria matar Elias. E depois Deus acaba com a raça dela literalmente, ela morre de forma bem dramática, jogada de cima de um lugar alto no chão, depois vem os cachorros, se você se lembra dessa, os cachorros vêm e lambem as feridas dela, porque ela caiu e se quebrou todo no chão, porque Deus pesou a mão sobre ela. E aí o filho de Acaz, que é a história que a gente vai ler hoje aqui, chamava-se Jorão, e Jorão se tornou então o rei de Israel. Agora você imagina um garoto que cresceu, cujo pai era o rei, e a mãe era uma bruxa. Como é que ficava a cabeça, o coração, a mentalidade, né? Ele era ensinado pelos amigos, pelos mestres da lei. Olha, você tem que seguir Moisés, só há um Deus. Ah, muito bem. Aí chegava em casa, a mãe dele falava assim, olha, também tem Baal. Você tem que adorar Baal também, fazer um sacrifício para esse Deus aqui. Aí vem a imagem de Deus. Então, era uma loucura na cabeça do garoto. E com uma herança dessa, como é que ele ia se tornar um adulto espiritualmente falando? Nunca. Ia sempre ser uma criança espiritual. E na hora que ele se tornou o governante, depois que o pai dele morreu, que ele vira o rei de Israel, então ele veio para o governo com todo esse peso. Ele tinha aquela obrigação de ser um rei que conduzisse o povo pela teocracia. E na verdade ele estava conduzindo para a idolatria. E ele cometeu todos os erros do seu pai. Todos eles, e até pior. Até perseguiu o profeta. O pai dele perseguiu Elias. Ele perseguiu o profeta Eliseu. Fizeram a mesma coisa. E é claro que a mão de Deus então começou a pesar sobre ele. Deus tirou todas as proteções espirituais. E ele, como rei, tinha as suas batalhas, tinha as suas lutas, tinha a sua política internacional, havia países em volta de Israel, eles tinham que gerenciar essa relação muitas vezes tensa, beligerante, né, com os países. E lá pelas tantas eles tiveram um problema com um país chamado Síria, cujo rei era Ben-Hadad, nome curioso, né? Ben-Hadad. E aí Ben-Hadad resolveu entrar em guerra com Israel, com o Jorão entrou em guerra com Ben-Hadad e com a Síria, e aí a Síria veio e invadiu o reino de Israel. E cercou o reino de Israel. E para ser mais preciso, cercou a capital,
que se chamava Samaria. E a Bíblia diz, capítulo 6, versículo 25, de que esse cerco em volta da cidade durou tanto tempo, diz assim, que o cerco durou tanto tempo e causou tamanha fome, que a cabeça de um jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma canequinha de cocô de pomba, uma canequinha de esterco para cozinhar a cabeça do jumento, eram 5 peças de prata. Claro, eles cercaram a cidade de Samaria está aqui, o rei está lá dentro com o povo, tem um muro enorme protegendo a cidade. Aí o rei inimigo invadiu o país, ele venceu as batalhas ao redor, o rei correu, se escondeu no palácio dele, dentro da fortaleza, e aí o rei Ben-Hadad vem e cerca a cidade de Deus, cerca o povo de Deus ali em Samaria. E a Bíblia diz que o cerco durou muito, mas muito tempo. E tanto tempo que as coisas pararam de entrar e as pessoas pararam de sair. Ninguém saía da cidade e ninguém entrava. Então, um dia, você estava morando em Samaria, você levantava, vou comer meu café da manhã, né? Abria para dizer, nossa, acabou o café, vou na padaria. Aí chegaram na padaria, seu Manuel, me dá um quilo de café que depois eu pago. Ora, pois, não tem café. Não tem café, seu Manuel, não me entregaram, opa. Não tem café, seu Manuel? Não tem. Então as pessoas começaram a sentir falta das coisas básicas. E essa falta foi piorando. As mercadorias não entravam na cidade, ninguém podia sair para comprar. E eles tinham uma lei, e a lei dizia o que eles podiam comer e o que eles não podiam comer. Lembra disso? A lei já era bastante rígida quanto ao alimento, né? Não podia comer com algumas coisas. E aí a dona de casa chegou lá no armário e falou, eu vou cozinhar com o jantar hoje. Não tem nada hoje? E agora, marido? O marido ia para a rua, aí com muita dificuldade encontrava alguém que tinha um pouquinho de cereal, um pouquinho de farinha para fazer um pão, para fazer um bolo. Quanto custa? 10 moedas de prata. Aí no outro dia, quanto custa? Mais barato ou mais caro? 50 moedas de prata. Aí no outro dia, quanto custa? 100 moedas de prata. Aí quem tinha dinheiro, comprava. E quem não tinha dinheiro, voltava para casa meio com fome. Aí no outro dia, até os ricos chegavam lá no mercado, e daí, um pouquinho daquela farinha, quanto custa? Hoje, olha, se eu tivesse, eu te venderia por 200 moedas de prata, mas não tem mais. E chega uma hora que nem os ricos tinham mais o que comer. Alguma coisinha ainda tinha lá no palácio. A Bíblia diz que até os cavalos eles comiam. Não pode comer cavalo, nem a gente come cavalo, né? Quer dizer, eu acho que não. A gente come umas carnes por aí que eu não sei. A lei proibia que você comesse alguns animais, inclusive cavalo. E chegou uma hora então que a comida boa não tinha mais para comprar, nem quem tivesse dinheiro. E aí eles começaram a vender os cadáveres dos animais que morriam. E chegou uma hora que nem os cadáveres não tinha mais. Aí começaram a vender as carcaças dos animais. Quando eu era criança era bem pobrezinho, né? Eu me lembro que a minha mãe às vezes falava assim, pega aqui um dinheirinho, vai ali no açougue e compra meio quilo de carcaça. Carcaça de frango, né? Ainda bem que hoje já passamos por essa fase, graças a Deus. E aí alguém falava assim, vai lá no açougue e compra meio quilo de carcaça de jumento. Mas não tem mais carcaça de jumento, só tem agora a cabeça de jumento. Quer dizer, não podia comer jumento, era proibido, mas a fome era tanta que eles estavam comendo o que era proibido. E quem tinha dinheiro, diz o texto aqui, custava quantas moedas de prata? 80 peças de prata. Como é que asa essa carcaça de jumento, essa cabeça de jumento? Não tem lenha, não tem como ir na floresta buscar lenha, nem acabou. Ninguém pode sair aqui das muralhas. Se sair, o inimigo pega, eles cercaram a cidade. Mas não é como a gente vê no filme, um monte de soldados, cerca a cidade, fica pronto. Não. Demorou tanto que eles montaram um acampamento. Imagina que aqui são as muralhas da cidade. Eles cercaram as muralhas e demorou tanto que eles montaram um acampamento, montaram uma cidade em volta da cidade. Porque o rei da Síria começou a habitar naquelas barracas. Então tinha toda a logística, tinha comida, tinha dormitório, tinha banheiro, tinha médico, tinha ouro, tinha prata, porque precisava mandar vir comprar os alimentos que acabavam. Demorou muito tempo mesmo. E quem estava ali na cidade? Podia fazer alguma coisa? Absolutamente nada. E aí teve um dia que o rei estava no palácio, e aí, como você sabe, ele devia governar de forma espiritual e de forma política. Então, ele era também uma espécie de juiz. As causas mais graves traziam o rei para ele julgar. Estava no palácio, e falou, majestade, tem um caso para o senhor julgar. Aí apareceram duas senhoras. E a questão é a seguinte, elas falaram assim, olha, majestade, estamos brigando nós duas aqui, porque eu tinha um bebê, e o bebê morreu. E essa senhora também tinha um bebê, o bebê dela morreu. E para a gente não morrer de fome,
igualmente os bebês morreram, a gente fez um combinado. Olha, se o bebê está mais ruimzinho que o meu, né? Quando ele morrer, a gente come o bebê. E aí depois que o meu bebê morrer, a gente come o seu. O outro bebê morrer, a gente come o seu. Tudo bem? Tudo bem. De fome morreu o primeiro bebê, elas comeram. Aí esperaram muitos dias, a fome bateu de novo, aí o segundo bebê não tinha mais leite no peito delas, não tinha comida, morreu também. E quando elas foram comer o segundo bebê, a mãe ficou com dó e falou, eu vou esconder, ninguém vai comer o cadáver do meu filho não. E aí brigaram as duas. Capítulo 6, versículo 28. Esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Verso 29, então cozinhamos o meu filho. Que absurdo. E o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Ó, majestade, e agora o que a gente faz? Quando o rei escutou essa história horrível, ele rasgou a roupa, sinal de tristeza. E aí o povo percebeu que por baixo da roupa dele havia pano de saco. O povo de Israel usava um pano de saco assim, porque ele estava triste há muitos dias. Quer dizer, o rei já estava sofrendo porque era muitos dias, porque as pessoas começaram a perceber que havia um problema quando começou a faltar comida. Mas o rei percebeu o problema desde o dia que ele rompeu com o rei da Síria, e ele percebeu pelos informantes que o rei da Síria ia cercar o país dele e não tinha força suficiente. Quer dizer, o rei estava sofrendo há muito tempo, e na hora que a mulher aparece, ele não é que ele fica chocado com aquela situação, porque todo dia ele via aquilo acontecer, todo dia ele via as pessoas comendo rato, comendo porcaria na rua, todo dia. Mas quando ele viu aquelas duas mulheres brigando por causa do cadáver de duas crianças, aí ele se desesperou e rasgou a roupa. Que desgraça que aconteceu aí. E ele pensou, eu acho que tem um culpado disso. Ao invés de olhar para si mesmo, olhou para quem? A culpa é do profeta. Culpou o mensageiro, meu Deus. E disse assim, que Deus faça comigo o que ele bem quiser, se hoje eu não cortar a cabeça do profeta Eliseu. Capítulo 7, verso 1. Amanhã, por volta desta hora, após Samaria, perdão, versículo errado aqui. Capítulo 7, verso 2. Peraí que eu perdi aqui o texto. Aqui, capítulo 7, verso 2. Não, deixa eu ver aqui. Errei aqui. Semana passada o Ronaldo se enrola, acho que eu peguei isso dele, né? 6:31. Bom, resumindo, vocês acharam o texto, né? Ele disse assim, olha, que Deus faça comigo o que ele bem quiser, se a cabeça de Eliseu ficar em cima da cabeça dos homens. Eu vou cortar a cabeça, porque ele é culpado. Porque Eliseu estava na orelha dele, majestade, você está pecando, majestade, você está fazendo a coisa errada, majestade, se arrependa, majestade, você está pecando, olha os deuses que você está mantendo, acaba com a idolatria, majestade. E ele ali igual o pai dele, né? Não sei o quê, vou ficar filho aqui. Então o que ele falou? Bom, se essa desgraça chegou, a culpa é de quem? Do profeta. Vou matar o profeta. E foi atrás do profeta, e depois de mandar um mensageiro, depois atropelar o mensageiro, ele se encontra com o profeta. E aí eu acho que talvez a presença do Espírito na vida do profeta, ou se ele se acalmou, não sei o que aconteceu, que quando ele se encontra com o profeta, ele desiste de matar o profeta. Aí ele fala assim, não, isso foi Deus é o culpado. Mudou de ideia, Deus é o culpado. E aí o profeta fala assim, majestade, é o seguinte, apesar dos seus pecados, apesar do pecado do povo que também é idólatra, está idolatrando, apesar de Deus ter falado muitas e muitas vezes, e o Senhor não ter ouvido, ninguém ter ouvido, apesar de tudo, apesar de Deus ter todo o direito de deixar que vocês morram de fome, vocês continuam sendo o povo de Deus. Vocês são o reino do norte, faz parte do povo de Israel. Você é o rei colocado por Deus, apesar de tudo, vocês são o povo de Deus. E Deus não vai deixar que vocês simplesmente desapareçam, porque Ele tem uma palavra sobre vocês, tem promessa sobre vocês, são o povo de Deus. Então, olha o que disse o profeta Eliseu. Capítulo 7 agora, verso 1. Amanhã, por volta desta hora, à porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Eles estavam comprando carcaça de jumento por 80 peças de prata. Ele falou assim, daqui a 24 horas, majestade, cereais para fazer um pão, para fazer um bolo, vão custar só uma peça de prata. Será que eu acreditaria se eu estivesse lá? Lembra, os mais velhos, talvez se lembram do tempo da inflação. Não sei se vocês se lembram, né? Era uma loucura. Eu trabalhava no banco e a gente recebia o salário no dia e aplicava, nem sei se tem mais essa aplicação, chamava overnight. A gente tinha que aplicar no overnight toda na noite, porque o dinheiro desapareceria no outro dia. Inflação de 100%, parecia Argentina, né? Sabe como a inflação pode mudar assim em 24 horas? Onde tinha comida, tem comida farta, como é que pode? Então ele disse, pode deixar que amanhã, esse horário, a gente vai estar comendo comida de verdade. Capítulo 7, verso 2.
Diz que havia um oficial cujo braço do rei estava apoiando. Quer dizer, o principal homem do rei, o principal oficial do rei. Quando esse oficial que estava do lado do rei ouviu isso, veja só o que ele disse: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aí o profeta fala assim para ele: bom, você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia na porta da cidade os leprosos. Bom, leprosos vocês sabem, né? Não poderia ficar junto com as pessoas, era proibido pela lei de Moisés. Então, eles viviam de esmolas, nos lugares afastados, mas com o cerco se aproximaram da cidade, mas não podiam entrar porque eram imundos, eram leprosos. E viviam da esmola que o povo dava para eles, jogava de longe, até por cima do muro, para não chegar perto. Se quem tinha dinheiro não tinha comida, será que tinha alguma coisa para os leprosos comer? Claro que não. E os leprosos estavam na porta da cidade. E aí, um olhou para o outro olhou para o outro e falou: agora, o que a gente faz? Aí perceberam que mais um dia eles iam morrer, a barriga já não estava aguentando mais, as forças já estavam se esvaindo, a gente vai morrer. Mas a gente não pode voltar para a cidade, porque se a gente entrar, eles matam a gente, vão apedrejar a gente. E se a gente for entrar, eles não dão o quê? Eles não têm para eles estão comendo carcaça de... Quem tem dinheiro está comendo carcaça de bicho imundo. Então um olhou para o outro olhou para o outro e falou: e se a gente for em direção ao inimigo? E se a gente for para o acampamento dos sírios? Aí eles vão matar a gente. Mas se não matar? Talvez mate, talvez não mate. Pelo sim, pelo não, aí dá uma esperança. Já estamos mortos mesmo? Não, a gente está morto mesmo, vamos lá. Por quê? Diz o texto aqui. Por que ficar aqui esperando a morte? Né? Então, eles foram caminhar em direção ao acampamento. O que eles não sabiam é que naquela noite, quando os guardas foram dormir, Deus operou alguma coisa sobrenatural. Ele fez com que viesse um barulho terrível sobre todo o acampamento, toda aquela cidadezinha montada ao redor da cidade, né? Todo o acampamento dos sírios. Deus fez um barulho tão grande, tão intenso, que os soldados e o rei, todo mundo acharam que eram inimigos, que eram mercenários contratados por Israel lá do Egito, não sei de onde. Olha, o Jorão, ele contratou gente de fora e vão matar gente. O desespero foi tão grande que eles não pegaram nada, pegaram as espadas, pegaram o carro, pegaram nada, saíram correndo para salvar as próprias vidas, abandonaram o acampamento, tudo. O dinheiro que eles tinham, a prata, o ouro, a comida, os remédios, tudo, deixaram tudo lá e foram embora. Então, quando os leprosos chegaram, tinha um monte de comida. Aí, se você fosse um leproso, o que você faria naquela hora? Ia tirar a barriga da miséria, literalmente. Aí entraram no acampamento e comeram. E passaram a madrugada comendo, e faz churrasco, e faz mais churrasco, né? A gula desse tamanho, que eu vou comer até estuporar aqui, comendo. E aí pegaram, aí, bom, agora que a gente comeu, vamos ver o que tem de bom aqui. Tinha roupa bonita, tinha ouro, tinha prata, diz o texto, que eu não vou ler agora, que não vai dar tempo, que eles pegaram muito dinheiro, muita prata, e saíram do acampamento, foram em direção à floresta, em direção às pedras, esconderam como se fosse um tesouro, aí voltaram, pegaram mais, e voltaram aí comeram de novo. Ficaram ricos. Guardaram até para a segunda e terceira geração, não sei se eles tinham filhos, mas ficaram ricos, satisfeitos, aí vararam a noite fazendo essa festa. Aí de manhã, um olhou para o outro olhou para o outro e falou: puxa vida, temos um problema, qual que é? Se um dia o rei Jorão sair lá do palácio e descobrir que a gente está aqui comendo tudo e pegando todo o ouro, a prata, e eles com fome, eu acho que eles vão matar a gente, né? Então não é justo, coitado. Apesar de eles escracharem com a gente, né? Mandar a gente embora e só dar esmolas, eles continuam sendo, nossos parentes estão lá dentro, aqueles que são sadios estão lá dentro. Não é justo, vamos avisar. Avisaram para os guardas olharam de longe, realmente a gente não está vendo nenhum movimento, né? De manhã não chegando nada. Avisaram para o rei, mas o rei estava tão angustiado, e a incredulidade dele já era tão grande, a falta de esperança dele já era tão grande, que ele falou: não, olha o que o rei falou: gente, não sejam tolos, isso é uma armadilha. Faz muito tempo que a gente está aqui, a gente não sai. Por que você acha que eles vão invadir? Porque eles não têm forças para invadir. Conversa, né? O Bem-Hadad era maldoso, queria matá-los de fome, mesmo para não gastar soldado, não perder homem na guerra. É uma armadilha, eles não conseguem invadir, eles estão esperando a gente sair, quando a gente sair para comer, eles vêm e matam a gente. Não, mas na verdade foi muito difícil, mas eles conseguiram convencer o rei. O rei falou: tá bom, vamos lá. A hora que alguns foram e checaram, olha, é verdade, e a notícia chegou na cidade, e o povo saiu desesperado, correndo, atropelando o outro. Aquele sujeito que tinha duvidado de Deus, que falou: ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, as comportas do céu, será que isso aconteceria? O profeta falou: o quê? Pois vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer nada. Ele estava na porta da cidade, quando o povo veio correndo para pegar a comida, passou por cima dele, atropelou e morreu.
E o povo foi lá e comeu e satisfez tudo, e aí depois que comeram, pegaram tudo que puderam, trouxeram para a cidade, e um dia já ia rolando meio-dia, 1h, 2h da tarde, aquela festa na cidade, comemorando, e aí chega uma hora que o judeu é esperto, né? O israelita é esperto, né? Os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó para fazer negócio, tá, só eles mesmo. Já satisfeitos nas suas casas, lá pelo fiozinho da tarde, já dando aquelas 24 horas para que a profecia se cumprisse. Aí eles disseram, a gente, aqui em casa, a gente comeu bastante e sobrou bastante cereal, bastante comida, né? E se a gente vender na cidade? Agora vamos retomar a nossa vida de negócio. E aí começaram a vender. Então diz lá o capítulo 7, no verso 5, que o milagre aconteceu. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Verso 6, quando o Senhor tinha feito os sírios ouvirem o ruído de um grande exército. Né? Verso 7, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas e tudo mais para trás. Verso 8, então, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa e saíram, esconderam tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda e pegaram de novo o que quiseram, esconderam tudo e foram embora. E aí então finalmente acontece um milagre, né? Verso 16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por apenas uma peça de prata. A profecia, então, se cumpriu. Capítulo 7, verso 16. Então, o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus, e tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Porque, afinal, era o povo de Deus. Mesmo naquela desgraça, naquele sofrimento, continuava a ser ali o povo de Deus. Você vê que era o povo de Deus, e mesmo assim veio um grande mal sobre aquelas pessoas. Era o povo de Deus, presta atenção, mesmo assim muita gente morreu de fome. Era o povo de Deus e muita gente morreu tentando defender a cidade antes que fosse cercada. Era o povo de Deus e estavam um se matando o outro para comer cadáver, para não morrer de fome. Era o povo de Deus e estavam sendo oprimidos, mas era o povo de Deus e o mal veio sobre eles. Conheci uma moça da igreja, né? Mocinha da igreja. Aí arrumou um namoradinho da igreja. Aí certo dia, estava com o namorado, só dando uns beijinhos, não muito grave, né? Só tocando uns beijinhos, amassinho com a gente. Você é fora de moda falar massa no nosso tempo, né? Como é que é hoje? Não sei qual expressão que usa, né? Sei lá. Tá se pegando ali, dando uns amassinhos, né? Mas estava fazendo o que não devia no lugar errado, bem erro, meio escuro. Aí apareceu um sujeito com uma arma, rendeu ela no namorado e estuprou ela na frente do namorado. E eu me lembro, eu conheci esse pessoal de perto, eu me lembro que o pessoal da igreja ficou meio assim durante um tempo com Deus, como que dizendo, Deus, a menina da igreja, o senhor deixou de acontecer com ela, que desgraça, me parece que até era uma moça virgem ainda, né? Como pode perder a virgindade desse jeito, que desgraça. Pastor, mas ela que provocou, ela que deu bobeira, se tivesse em casa namorando, você vendo novela, não teria acontecido isso, né? Será que não? Será que o mal pensou sobre quem faz o mal? Será? Ou não? Estava pregando numa igreja esses dias, e na Zona Norte mesmo. E aí, antes de eu pregar, alguém veio, cochichou na orelha do pastor e deu um recado. Aí o pastor veio aqui e falou, olha, sabe aquela criança que mora aqui do outro lado da rua, que a gente ajuda de vez em quando, o pai e a mãe dele, porque tem dificuldade material? Acabou de morrer de asma. Mas quem morre de asma hoje, básico, né? Pega um remedinho lá na prefeitura, não sei onde, mas a carência deles era tão grande que faltou remédio para asma. Como é que pode morrer de asma? Então, lembro também de um caso que tinha um garoto, outro menino da igreja também, foi trabalhar de manhã, numa sexta-feira, trabalhou o dia inteiro, um rapaz, zeloso, um rapaz bem exemplar, saiu da sexta-feira, saiu do trabalho e foi para a escola. Sexta-feira eu nunca ia para a escola quando eu estava estudando, eu sempre cabulava a hora quando eu era moleque. Saiu do trabalho, foi para a escola, saiu da escola tarde da noite, e tinha avisado para a mãe, quando sair da escola eu vou numa vigília em tal lugar, foi buscar Deus. E no caminho foi abordado por criminosos, e foi assassinado pelos criminosos. Esse aí não fez nada de errado. Como é que pode vir sobre pessoas de Deus coisas ruins? De novo, capítulo 6, verso 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria, cercou o povo de Deus. E todo aquele mal, toda aquela desgraça veio sobre aquelas pessoas. O texto está dizendo que as pessoas
mesmo aquelas que servem a Deus, também pode ser objeto de ação do mal. Quer dizer, o mal pode vir sobre qualquer pessoa. E eu e você, por crer em Jesus, a gente não está livre disso. Se você já tem um pouquinho de idade, você deve se lembrar de uma ou duas ocasiões que você viu realmente uma coisa muito ruim, muito pesada se aproximando de você, da tua casa, da tua família. Se você tem um pouquinho mais de malícia espiritual, e se você olhar para o futuro, você vai perceber que daqui a pouco tem muitas coisas ruins já nos esperando. Quer dizer, a gente, se não passou, vai passar com certeza alguma coisa muito ruim. Quer dizer, o mal não vai ficar longe do nosso radar. A gente vai ter que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. E esse texto aqui que a gente está olhando agora, é um texto muito rico, porque ele mostra exatamente que tipo de compreensão eu preciso ter para que eu enfrente o mal quando ele aparecer na minha frente. Está entendendo isso? Ele vai vir sobre a sua vida, não tem jeito, não se iluda. Jesus falou que no mundo tereis é o mal. Não importa que tipo de aflição que é, você vai sofrer perseguição. Se não for perseguição, vai ser doença. Se for doença, vai ser... Imagina qualquer coisa que quiser imaginar. Alguma coisa ruim vai acontecer. E quando isso acontecer, para você lidar com isso, com o mal que vai chegar, e não só lidar, mas para vencer o mal, que aí é outra história, passar por ele vitorioso, aí você precisa ter algumas compreensões que eu quero compartilhar a partir desse texto aqui que a gente separou. Primeira delas, o mal é gerado pela incredulidade. Quer dizer, a incredulidade é que gera o mal sobre as nossas vidas. Incredulidade de quem? Às vezes, a falta de fé de terceiros cai sobre nós. Ben-Hadad, por exemplo, rei da Síria, estava lá no seu trono, sentado, de repente alguém diz assim, não me fala em Israel, aquele país perto da gente, eles têm bastante dinheiro, viu, rei? Eles têm bastante dinheiro, eles têm bastante recursos. E se você invadisse o país deles? É, boa ideia. Aí alguém falou assim, majestade, mas é melhor você não fazer isso. Por quê? Porque eles têm um Deus todo-poderoso lá, hein? Desde os antigos. Tem uma história já antiga de que quando eles vieram lá do Egito, sabe que um tal de Moisés, que foi o líder deles, pegou o faraó naquela época, que era um rei poderosíssimo, e colocou no chinelo, acabou com a raça deles, né? As histórias andavam, elas chegavam. Aí começaram a contar as histórias do povo de Israel para o rei da Síria. A pergunta é, o rei da Síria acreditou naquelas histórias? Eles acreditou no Deus de Israel? Sim ou não? Nada, ele não creu naquilo. Talvez não cresce nem nos deuses que ele acreditava que ele queria. De repente era um rei só político. Não, eu sou o rei, eu tenho que defender aqui os deuses, para manter o status com o clã aqui religioso, mas no fundo eu não creio em nada. Era incrédulo, e por conta disso ele foi lá e invadiu Israel. Então, aquela mãe que não foi pegar comida e não tinha lá, o próprio rei que não foi comer e não tinha, todo o mal que veio sobre a cidade, sobre o povo de Deus, o povo de Israel, foi causado por causa daquele lado de um homem. Então, o mal pode vir por conta de terceiros. Vou até fazer uma brincadeira aqui, fazer um trocadilho. Pode vir também por conta de segundos. Outras pessoas que estão um pouco mais perto da gente. O próprio Jorão, por exemplo. Será que ele acreditava de forma plena no único Deus verdadeiro? Se ele acreditasse, Elias não estava repreendendo ele. Será que ele acreditava que Deus ia pesar a mão sobre ele? Quantas vezes Eliseu chegou e confrontou a ponto dele se tornar inimigo do rei? Quando vem a desgraça, o que o rei falou? O Jorão é o culpado, ele jogou maldição em nós aqui, ó. Ele acreditou nas palavras do profeta? Ele é incrédulo. Pode ter sido por conta da incredulidade dele, mas às vezes vem por conta da incredulidade de primeiros. De novo, um trocadilho aqui, ó. No capítulo 7, no verso 2, o oficial do rei, de novo, como é que ele diz? Ainda que Deus abra as comportas do céu, isso não vai acontecer porque eu não acredito nesse troço. O que o profeta falou? Você vai ver isso, mas você não vai sofrer nada, você vai ter certeza que se Deus faz, você não faz. Eu tenho uma empresa, eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu emprego, sei lá, eu tenho a minha vida financeira arrumadinha, bonitinha, de repente alguma coisa acontece na política nacional, na economia nacional, a coisa começa a desandar, e aí já não tem tanto dinheiro sobrando, depois é difícil pagar as contas, depois as contas começam a atrasar, depois começa a faltar alguma coisa, aí a mulher liga para mim, olha, a terceira conta de luz vai vencer, cuidado. A internet a gente já cortou, para economizar. TV a cabo nem se fala, a gente já cortou. Agora, ficar sem água, a mulher fala, marido, sem água e sem luz, não dá. E o cara começa a passar aquele suador, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Se ele é de Deus, sobre ele estão as promessas, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Como disse Salomão, eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. O meu Deus, segundo as suas ricas misericórdias, vai suprir toda a necessidade. Quer dizer, tem um monte de promessa de Deus falando, pode ficar tranquilo, que o que você precisa, Deus vai suprir. Você é fiel a Ele, Deus é fiel a você. Pode ficar tranquilo.
Mas para que eu fique tranquilo, eu preciso ter fé, acreditar naquilo, para não fazer nenhuma bobagem. Mas eu estou naquela hora, eu vi que a terceira conta vai vencer, o cara da Bandeirantes, Bandeirantes é igual, o cara da Eletropaulo, está ali na Eletropaulo, né, que São Paulo. O cara da Eletropaulo está ali, já está no poste ali para cortar, e agora? Aí um amigo seu chega e fala assim, ó, cara, eu sei que seu negócio está bom, mas eu trabalho com os negócios, tem uma mercadoria aqui, e muito mais barata do que as outras. Se você vender para mim, você vai ganhar uma grana preta, quem sabe resolve o seu problema. Só tem um problema, não tem nota, não pode. Mas você está apertado. O que você faz? Continua confiando que Deus vai suprir? E pede para o anjo Gabriel segurar a mão do cara da Eletropaulo lá na rua? Ou você vai cair naquela conversa, eu acho que Deus não vai suprir. Ou se for aquele cara, estou no meu emprego, alguém fala assim, ó, está passando uma situação difícil, a gente tem um esquema aqui na empresa, se você entrar no esquema, fica melhor para você, mas só que ninguém pode saber. Ah, eu vou entrar, aí você entra. No começo parece que tá tudo certinho, tudo bonitinho, tudo deu certo, né? Estou ganhando uma grana, já paguei as contas, até trouxe de volta a TV a cabo, né? Graças a Deus, está lá funcionando, meu Netflix, tudo certinho. E aí um dia o cara é surpreendido, uma noite o cara é surpreendido com a polícia na porta da casa dele, vai em cana. Aí vai para a cadeia, aí aquele terremoto, né? Não sei se você já conversou com alguém que teve alguém preso assim do nada. Quando chega a notícia, é um terremoto, né? Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa, ela falou assim, ó, me abraçou e mostrou a história e falou assim, eu acabei de receber a notícia, meu filho foi preso. Como é que você sabe uma notícia dessa? E se for eu? Acabei de falar para mim mesmo, eu acabei de ser preso. Estou preso. Aí o cara se vê na cadeia, problema com os bandidos, acabou de brigar com os bandidos, tomou uma surra da polícia, tomou uma surra dos carcereiros, apoiou dos guardas e comendo mal. Hein? E a mulher agora não tem dinheiro para levar o tal do, como é que eles chamam? O tal do jumbo, né? Mercadoria. Está passando a fome lá na cadeia, passando dificuldade, e está doente, está mal, e aquele calor, 30 caras de uma cela 5x5, e aí tem uma hora que ele põe uma cabeça e pensa assim, puxa vida, por que veio esse mal sobre a minha vida? Por quê? Por causa da minha incredulidade. Se tivesse crido, não teria entrado naquela situação. A incredulidade atraiu o mal sobre a vida dele. Mateus capítulo 10, verso 28. Jesus fala assim, não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, mas tenha medo daquele que pode matar o seu corpo e o espírito. Ou seja, tenha medo daquele que pode pegar o seu corpo e o seu espírito e jogar no inferno. Quer dizer, eu não preciso ter medo do ser humano que pode matar a minha carne. Eu tenho que ter medo de Deus, que se eu não seguir a justiça de Deus, que é a graça e a misericórdia, que é a salvação que há no Senhor Jesus, ao morrer eu estarei condenado. Então Deus vai me deixar ir para o inferno. Vou ressuscitar, depois de ressuscitado vou ser julgado com corpo e alma no inferno. Mas para eu acreditar nisso, eu preciso ter fé. Jesus falou, então você precisa ter fé, porque senão um grande mal pode vir sobre a sua vida. Então, também o ensinamento de hoje. Faça aí uma autoanálise. Né? Existe alguma situação hoje na sua vida que você está sendo provado, está sendo testado, e toda aprovação, todo teste, toda tentação envolve a nossa fé? Existe hoje na sua vida uma situação que você está sendo provado, onde você tem que exercitar a sua fé? Se isso está acontecendo, o que a Bíblia está dizendo para a gente? Continue crendo, não seja incrédulo. Nós somos crentes, né? Crentes são os que creem. Então vamos crer. O que a Bíblia está dizendo para nós com essa história aqui? Ó? Creia, para que o mal pior não venha. Creia, porque mais cedo ou mais tarde Deus traz o livramento. Diga a glória a Deus. Segundo lugar, segunda compreensão que eu preciso ter sobre o mal, quando vem sobre as nossas vidas. O mal nunca é individual. O mal nunca é individual. O mal nunca é individual. No capítulo 6, no verso 30, o rei pega aí, rasga a roupa. Né? É como se falasse assim, que desgraça, que infortúnio, que mal que veio sobre a minha vida. Como eu te falei, ele já vinha sofrendo desde o dia que ele rompeu com o rei da Síria, desde o dia que as relações diplomáticas foram quebradas. O povo só ficou sabendo da encrenca, não tinha internet naquela época, vamos lembrar, né? O povo não sabia de nada, não sabia quando a confusão estava montada, quando o resultado chegava, mas quem sabia era o rei, os seus conselheiros, né? E ele que negociou ali, o chefe do Estado, ele é o primeiro a saber que a coisa ia degringolar.
Então, ele era o responsável por aquele mal, mas ele rasga a roupa, porque ele vem sofrendo há muito tempo aquela angústia, é uma espécie de... ele surtou, acho que a palavra é essa. Ele vinha guardando aquela tensão toda, depois ele viu a comida acabando. Tem uma passagem do Descendentes que eu li, que os cavalos morrem, eles têm que ver se como cavalo se não come, e imagina os filhos do rei com fome, mas a mulher dele na cabeça dele falou, e aí você não vai fazer nada, e a gente vai ficar aqui até quando? Ele vinha carregando aquela pressão durante muito tempo, então quando ele vê aquelas duas mulheres brigando para comer um cadáver de uma criança delas que morreu, ele rasga a roupa, ele surta. Então o mal veio primeiro sobre quem? Sobre ele, não foi isso? Ele causou o mal, ele era o encarregado da situação, o mal veio sobre ele. Mas a pergunta é, veio só sobre ele? O que aquelas duas mulheres tinham a ver com a vida do rei Jorão? Nada. Estavam lá com as suas vidas, sossegados, seus bebezinhos. Aí um dia vão pegar lá a farinha para fazer o bolo, para ser alimentado, para depois dar o leite para a criança, e acabou a farinha. Aí pensou assim, puxa vida, se eu não comer um pão, como é que eu vou ter leite para alimentar o meu bebê? A situação se prolongou, o leite secou, as crianças morrem, elas se desesperam, e elas começam a sentir a dor da fome, e aí naquela loucura, isso é uma loucura, né? Você comeu seu próprio filho para morrer de fome, naquela loucura, elas se vêm brigando uma com a outra, para ver quem vai comer o corpo da criança que estava escondida. Quer dizer, o mal que o Jorão gerou não ficou só nele, foi para outra pessoa. Eu tenho 55 anos de idade, esse ano eu faço 56. A vida inteira não bebi, não usei droga, nem sequer cigarro eu fumava, nada. Meu sonho era fumar um charuto, diga-se de passar. Sempre pensei em fumar um charutão. Minha mulher fala assim, deixa de palhaçada, rapaz, um charuto. Veja aquele Arnold Schwarzenegger, né? Aquele charutão na mão, Stallone. Puxa, eu queria fumar um charuto, né? Deve ser bom pra caramba. Minha mulher, para de graça, eu vou dar na sua cabeça. Nunca fumei, nunca cheirei droga, nada, e fazer exercício, não sei o que lá. E aí tem um monte de gente que eu conheço, imagina, tem um monte de gente que eu conheço que não estava nem aí com saúde, comia o que vinha na frente, não tinha dieta, bebia tudo, tomava uísque, cachaça. Aliás, eu tenho vontade de tomar cachaça. A cachaçaria é um negócio legal, né? Eu queria uma cachaçaria, experimentar cachaça para ver se é bom mesmo. Você fala que é gostoso. Aí os amigos que eu tenho vamos lá na cachaçaria. Não, cara, eu sou cristão, eu não bebo essas porcarias, lá por dentro querendo ir, né? E os meus amigos bebendo e fumando, e os caras têm a minha idade, cresceram junto comigo e farrearam, nunca aconteceu nada com esses caras. Por que eu vou ficar doente? Sou eu. Aí eu falo, mulher, chega, cansei. A partir de hoje eu vou curtir a vida. Vou aproveitar tudo que eu tenho direito. Mas o seu avô não morreu de problema cardíaco? Morreu. Seu pai não tem problema cardiovascular, morreu? Você vai morrer também, cara. Você é hereditário isso. Não quero saber. Como é que eles falam hoje? Meu corpo, minhas regras. É meu corpo, se eu ficar mal, o problema é meu. Opa, se eu ficar doente, o problema é meu. Um dia, depois de uma noitada bebendo todas, eu acordo de manhã me sentindo mal, aí vou parar no médico e tem um derrame e volto para casa tudo torto. E o médico fala assim, o derrame foi tão forte que não tem, mas nunca mais ele vai voltar a andar direito, nunca vai voltar a falar direito. Não esquece, esses caras não trabalham mais, não fazem mais nada. O derrame foi tão forte que agora vai ver uma cama igual um vegetal. A pergunta é, quem vai cuidar de mim? A minha mulher que vai ter que deixar de trabalhar? Provavelmente. Um dos meus filhos que vai ter que largar a faculdade? Provavelmente. Quer dizer, o mal que eu mesmo criei ficou só em mim? Não, veio sobre as pessoas que estão ao redor. Quer dizer, o mal nunca é individual. Óbvio. Mateus capítulo 23, versículo 3. Jesus diz lá, olha, os religiosos, né? Diz assim, olha, gente, vocês deveriam seguir a lei de Moisés, mas vocês não seguem a lei de Moisés. Vocês ensinam que o povo deve seguir a lei de Moisés, mas vocês não seguem. Vocês são hipócritas. O povo olha para vocês, Jesus bateu neles bem forte, vocês são autoridade, vocês são exemplos. O que vocês fazem, o povo faz. Vocês foram colocados por Deus justamente para serem espelhos. Só que ao não cumprir com as suas obrigações, ao serem hipócritas, ao falarem uma coisa e fazerem outra, o povo pensa o quê? Se o sacerdote, meu irmão, não está fazendo, eu vou fazer? Se o tal do profeta lá não está fazendo, eu vou fazer? Se o pastor não está fazendo, eu vou fazer? Vou fazer? Vou nada. Mas Jesus fala então, olha, com esse mal que vocês estão fazendo a vocês mesmos, vocês não entram no reino. E vocês não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Jesus está dizendo que o mal
que eles estão fazendo não fica só neles, mas passa para outras pessoas. Olha como é grave esse tipo de coisa. Então, uma segunda reflexão para hoje. Pensa se você não tem alguma ilusão na tua cabeça. Pensa se nesse momento da sua vida você não está debaixo de uma tentação. Será que você não está pensando em fazer alguma coisa da qual você possa se arrepender no futuro? Pensa. Se for o caso, de novo é Deus falando com você. Você está falando aí, eu estou pensando, realmente há uma situação em que eu estou pensando em cansei, estou resolvendo, acho que amanhã, a partir de amanhã, eu vou mudar minha postura e vou meter. Tem um ditado que fala assim, eu vou meter o pé na jaca. Já viu esse é velho também, né? Estou pensando aqui, pastor, acho que a partir de amanhã, até esse momento eu estava pensando em a partir de amanhã meter o pé na jaca, mas quando você falou desse negócio aí, acho que eu vou repensar. Então, repense mesmo. Se não por você, para que você seja privado de enfrentar um mal desnecessário, quer dizer, os males virão. Não se esqueça, nós não estamos isentos. O povo de Deus, que era Samaria, foi cercado, mesmo sendo o povo de Deus, o mal veio, quer dizer, o mal vai vir. Mas há males que são desnecessários, não precisam vir. Já chegam os necessários que terão que vir. E por que não se livrar dos desnecessários? Então pensa, se não por você, para você se livrar dos necessários, pelo menos pelas pessoas que te amam, pelo menos pelas pessoas que estão ali ao seu redor. Porque quando vier o mal, você vai sofrer. E elas vão sofrer juntos, porque elas te amam. Então, pelo menos, olhe para o futuro. Evite fazer a coisa errada hoje, pelo menos por amor às pessoas que te amam. Esse é o segundo ensinamento. Terceiro, Deus não é culpado pelo mal. De novo, Deus não é culpado pelo mal. Pensa bem sério nessas palavras, porque são muito importantes. Deus não é culpado pelo mal. Quem foi mesmo que o reculpou quando chegou a notícia? Profeta. Que desgramento aquele profeta, né? Que desgraçado, ficou amaldiçoando a gente. Depois ele se acalma um pouco mais, o surto que ele teve da aliviada, ele viu o profeta também com receita, afinal era homem de Deus. Aí ele fala o quê? A culpa foi de Deus, a culpa vem do Senhor. Ele diz, capítulo 6, verso 33, a culpa vem do Senhor. Quem era o culpado daquele irmão então? Será que era o diabo, pastor? Pode ter sido o diabo. Não vou tirar o diabo dessa equação de maneira alguma. Imagina outra situação, Ben-Hadad está sossegado lá no seu trono, lá na Síria, sentado, nem pensando em Israel, nem lembrava que Israel existia. Mas ali, era um homem pagão, né? A sua ganância e arrogância. Aí o diabo vê que ele está de bobeira, aí chega na orelha dele e fala assim, Ben-Hadad, dá uma olhada para o lado, olha aquele povo de Israel, olha o rei Jorão, como ele é fraco. Olha aquela cidade, aquela capital lá do Reino do Norte, como aquelas muralhas são falhas. Olha quanto ouro que eles têm, bem, dá para ter soprado na cabeça do Ben-Hadad. Quer dizer, ele pode ser ocupado. Um dia eu levanto para trabalhar, vou lá na minha rotina, todos os dias, normal, eu vou para o meu ponto de ônibus, aí vem descendo uma pessoa na outra rua, na rua transversal, um bandido, imagina. Um ladrão vem descendo, mas é de manhã, ladrão trabalha mais de noite, né? É de manhã, o ladrão nem queria roubar ninguém. Na hora que ele vem descendo, vem um demônio na orelha dele e fala assim, olha para a esquerda. Aí ele olha aquele cara ali, tem gente que tem dinheiro, que está antes de você, não sei onde você vai agora, quem sabe, é que antes de você ir embora, você não passa e rouba aquele cara. Aí o ladrão veio, passou, perdeu. De quem foi a culpa? Pode ter sido do diabo, claro, pode ter sido dele. Então, de quem foi a culpa de mal ter vindo sobre aquela cidade? Pode ter sido do diabo. Mas pode ser que o diabo não tenha nada a ver com aquela história. Pode ter sido, como eu te falei, da própria maldade do Ben-Hadad. Não esqueça que era um Deus, que era um rei pagão, que não temia Deus. E o próprio Jorão, apesar de ser do povo de Israel, também era meio que pagão no espírito, também não temia Deus. Quer dizer, o próprio mal deles causou mal neles. Quer dizer, o governante era ruim. Os governos, dois governos ruins, entraram na atrito e geraram guerra para os seus povos. Eles trouxeram o sofrimento. Como se diz no velho ditado, né? A culpa é do governo. A culpa é do governo. Porque a gente está passando dessa forma aqui, a culpa é do governo. Qual governo? O pessoal da Síria reclamou, eles foram para a guerra e pegaram todos os nossos recursos e compraram armas, agora não tem comida, estamos com dificuldade. E Israel, o Jorão entrou na guerra, comprou essa briga desnecessária com o rei lá da Síria, agora não tem comida. A culpa é do governo. Pode ser. Meu filho acorda de madrugada, está com muita dor, e agora?
põe a mão na cabeça, ela fervendo, já deu remédio para a febre, não baixa. O que você faz? Corre para onde? Hospital. Mas se eu não tenho um convênio, e um bom convênio, diga-se de passagem, né? Quer dizer, até o convênio está meio zoado. Chego no hospital público, 3 horas da manhã, na emergência, e alguém fala assim, não tem médico. Não tem médico? Mas como tem médico? Está aberto por aqui. Não, tem médico, é que o médico... A conversa é sempre essa, o médico sai para tomar um café. 3 da manhã. 3 horas depois aparece um médico, a cara toda amassada, parece que estava dormindo, né? Só parece, não estava dormindo, né? Eu estava numa emergência. Aí atende o seu filho, passa uma receita, vai lá no ambulatório. Aí chega no ambulatório, o remédio. Esse remédio não tem. Aí você faz o que com o seu filho? Você volta para casa, ora e chora. E se o moleque piora? Se ele fica com uma sequela? E se ele morre? De quem é a culpa? É do governo? Pode ser que seja do governo. Mas às vezes, presta atenção, gente. Às vezes a culpa do mal que vem sobre nós não é do governo, não é do diabo, não é de ninguém. Sabe de quem é? Às vezes é nossa. Mais ou menos, segundo os cálculos, 5 bilhões de pessoas saíram do Egito com Moisés. Contando homens, mulheres, 5 milhões de pessoas. Esse é o cálculo aproximado. Invadiram, passaram 40 anos no deserto se multiplicando, entraram na terra prometida, conquistaram 90% da terra prometida, se estabeleceram, depois o reino rachou em 2, quer dizer, tinha gente a dar com pau ali. Quantas pessoas havia no Reino do Norte, eu não sei, não fui atrás desse número exato. Quantas havia em Samaria? Não sei, mas uma coisa eu sei, não era pouca gente, era muita gente. Talvez para mais de 1 milhão de pessoas perto disso. Quando o antecessor de Eliseu, que era Elias, estava profetizando, ainda no tempo do pai do Jorão, da mãe dele, a Jezabel, o Elias teve uma crise emocional, lembra? Ele foi para a caverna e falou, Senhor, eu não quero mais brincar de nada, lembra disso? Estou cansado, eu quero desistir, Senhor, para. Aí Deus fala assim, Elias, está fazendo o que na caverna? Numa das vezes que Deus pergunta, Elias fala assim, é que não sobrou nada, não sobrou ninguém, só eu estou temendo, ninguém mais teme a Deus, Senhor. Aí Deus falou que para ele, não. Ainda sobraram Israel quantos joelhos? 7.000 joelhos, dividido em 2, né? Cada pessoa tem um par de joelhos, pelo menos 3.500 pessoas havia em todo Israel que não tinham se dobrado a Baal. Elias não estava sozinho. Agora eu te pergunto, você acha que essas 3.500 estavam dentro de Samaria? Israel inteiro, naquela cidade estava as 3.500? Provavelmente não. Não sei quantas tinha lá. Mas uma coisa eu sei, que a maioria do povo que estava em Samaria era tão culpado quanto o rei, porque eles também, de manhã, junto com o rei, eles iam no sábado na sinagoga, no templo adorar a Deus, lá no Reino do Norte, e à noite, na sexta-feira, no domingo à noite, eles iam nos descampados, nas cavernas, adorar Baal, e Moloque, e outras coisas que apareciam pela frente. Quer dizer, as pessoas também podem ser culpadas. Eu conheci uma mulher do meu ciclo bem íntimo, que era parente minha. Aí ela fez um aborto. Aí depois de um tempo, fez o segundo aborto. Aí depois de um tempo, ela fez o terceiro aborto. Aí depois de um tempo, ela fez, não é figura de linguagem, não é um exagero semântico, sabe, para dar uma ênfase, não. É literalmente o que aconteceu, porque eu vi isso. Depois ela fez um 4º aborto. Depois, uma época seguinte, ela fez um 5º aborto. Depois, uma outra época, ela fez um 6º aborto. E até onde eu contei, ela fez 7 abortos. Até onde eu contei. Aí um dia essa mulher começa a ter mania, começa a ter toque, começa a se sentir angustiada, começa a ficar mal, e começa a achar que está ficando doida, e começa a se sentir culpada, e vai parar no psicólogo, no terapeuta, sei lá onde ela vai parar, e o pessoal descobre que aquilo é por conta do passado dela, das mortes que ela causou, dos abortos que ela fez. Alguém pergunta, escuta, o terapeuta disse que você está assim por causa da culpa, você tem que tratar a culpa. Não vou tratar a culpa não, porque a culpa é de Deus. Deus nunca abençoa os meus relacionamentos. Ela disse que arrumava um namorado, estava errado, porque Deus não abençoou. Ela pode dizer isso, sim ou não? Pode dizer ou não? Lógico que não. E quem era a culpa? Era dela. Ela é responsável por aquilo tudo, por aqueles transtornos todos. Marcos capítulo 10, perdão. Estou sem roupa, está difícil. Marcos capítulo 10, verso 18. Jesus fala assim, ninguém é bom senão um, que é Deus. Essa palavra é enigmática, não é? Jesus que é Deus encarnado, Marcos capítulo 10, verso 18. Jesus fala, não há ninguém que seja bom, só tem um que é Deus. Não, mas ele não era Deus encarnado, Jesus não era bom? É isso que ele está dizendo? Presta atenção que eu vou te falar. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do céu, desce do Pai das luzes. E que não há variação, quer dizer, as luzes que é em Deus não variam, quer dizer, elas nunca viram trevas.
E Tiago, para ser mais claro ainda, no capítulo 1 de Tiago, ele diz assim: Deus não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Jesus fala assim, hoje eu amanheci com vontade de fazer o mal para alguém, ele não consegue. Deus é incompetente nesse sentido. Ele tenta, se ele quiser tentar, ele tenta, mas ele não consegue fazer o mal. Não consegue nem desejar o mal para alguém. É impossível Deus desejar o mal de alguém. Aí alguém chega para Jesus e fala para Jesus, o que eu faço? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E antes da resposta, Jesus fala assim, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom. Por que Jesus falou isso? Porque até o próprio Jesus teve vontade de fazer o mal. Foi tentado pelo menos 3 vezes. As 3 vezes que apareceu a tentação, você acha que ele ficou sem vontade? Se você não tivesse vontade, não seria tentação, é óbvio, né? Tentação é a vontade de fazer uma coisa errada. Nas 3 vezes ele olhou, ele considerou, ele falou, puxa vida, se eu fizer, a carne dele, né, o ser humano dele, o 100% homem dele, falou algo, ele, não, mas espera aí, ele contornou e não pecou. O livro de Hebreus diz que além daquelas 3 vezes, ele foi tentado várias outras vezes, só que ele nunca pecou, nunca cedeu nenhuma delas. Então, nesse sentido, nem Jesus é bom, mas Deus é bom o tempo todo. Deus não pode ser tentado pelo mal. Quer dizer, você pode culpar o diabo, pode culpar seu pai, sua mãe, o governo, pode ser culpar o que você quiser, quem você quiser, até você mesmo se você quiser. Mas você só não pode culpar a Deus quando o mal chega sobre a nossa vida. Na verdade, é justamente o contrário. Quando o mal vem, Hebreus capítulo 4, verso 16, diz que a gente precisa se achegar confiantemente diante do trono da graça, para na hora da encrenca do problema, a gente encontrar graça, misericórdia no tempo oportuno e obter socorro de Deus. Na hora em que o mal chega sobre a sua vida, sobre a minha vida, Deus não é o causador daquilo. E mais do que isso, Deus não só não é o causador, como na hora que o mal vem, Ele é o teu aliado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Deus está sempre contigo, tentando te ajudar. Deus é o seu aliado. Diga amém. E por último, o mal vem sobre qualquer um, inclusive sobre aqueles que creem. E eu preciso compreender como é que isso funciona. Quais são as compreensões? A última é que a esperança, ela sempre vence o mal. A esperança sempre vence o mal. A esperança sempre vence o mal. Aliás, talvez seja uma falha do nosso doutrinamento, mas muito pouca gente no meio das igrejas sabe a diferença entre esperança e fé. Aliás, você sabe essa diferença? Entre esperança e fé? É bem sutil, né? Bem sutil. O que é fé? A Bíblia diz assim, nas palavras de Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, quer dizer, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Então, se eu creio em Jesus de verdade, o que a palavra me garante? Eu não vou perecer, terei a vida eterna. Glória a Deus, eu acredito nisso porque Deus falou, acabou. Também, de novo, usando as palavras de Jesus, Jesus fala assim, a Bíblia diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que a Bíblia está dizendo? O que Deus está me prometendo? Se você crê em Jesus, você vai morrer, mas um dia você vai ressuscitar e vai ressuscitar em glória. E mais ainda, enquanto eu estou vivo, a Bíblia diz lá em 1 João, de que aqueles que nasceram de Deus, Deus está nele, então o maligno não toca. Além disso, enquanto tudo isso não acontece, eu sou protegido pelo Espírito de Deus e o maligno não toca. Mas como você tem certeza? Como você pode crer nisso? Porque alguém falou para mim. Quem foi? Foi Deus, a palavra de Deus está empenhada. Deus falou, está falado. Se eu criar, se eu cumprir a condição, acabou, vai acontecer. Isso é fé. Agora, o que é esperança? Esperança é você continuar acreditando, mesmo quando Deus não falou. Pastor, estou enfrentando um problema aqui, e você conseguiu discernir Deus falando alguma coisa sobre esse problema, você conseguiu entender que Deus tem alguma promessa para te livrar dessa situação? Pastor, não consegui discernir nada. Eu busquei, já orei, já jejuei, e até hoje eu não senti Deus falando nada. E você lendo a Escritura, não encontrei nada que me identificasse com isso, pastor. Então você tem que ter agora esperança. Deus não falou nada, mas você tem que crer que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Ele não falou nada. Então pode ser que ele faça, não pode? Ou Deus não pode fazer o que ele quiser? Pode. Olha para mim aqui, por gentileza, para não se assustar. Esperança é você acreditar, olha bem aqui, até quando Deus diz o contrário do que você está acreditando. Como? Vou te dar um exemplo, você vai entender. Um outro profeta famoso chamado Isaías recebeu uma missão muito ruim.
Deus falou assim, vai na casa daquele rei ali, chamado Ezequias, e fala assim para ele que o tempo dele acabou, que ele vai morrer. Ezequias estava doente, em cima da cama. Vai lá, profeta, tem certeza, se levar notícia de morte, pensou você vai na casa de alguém, olha, irmão, eu vim aqui, Deus mandou dar um recado que você vai morrer. Aí o profeta foi, Isaías foi e falou assim, Ezequias, arruma a tua casa, e dessa não passarás, né? Deus mandou dizer. Então, como ele estava no palácio, o palácio era grande, tinha o quarto do rei, vários cômodos, até sair do palácio, então o profeta deu uma mensagem e foi embora, ele foi sair do palácio. E o rei virou para o lado, buscou a Deus, começou a chorar e começou a argumentar, e falou, Senhor, olha como eu me arrependi de todos os pecados que eu tinha feito no passado, olha como eu estou ajudando o povo, olha como eu estou combatendo a idolatria, olha as coisas que eu fiz para governador do teu povo, do teu país, Senhor. E além do mais, ele fez isso confiando em quê? Na misericórdia de Deus, como se ele falasse assim, Senhor, eu sei que o Senhor falou que eu vou morrer, mas a tua misericórdia é maior até do que isso. Eu sei que basta uma palavra tua, isso não vai acontecer, Deus. Ele chorou, diz a Bíblia que ele se humilhou e chorou e buscou tanto, confiando que na palavra de Deus, não, porque Deus tinha falado que ele ia morrer. Alguém poderia falar, não ora, Zé Ruela, seu Zé Maria, não ora, Deus já falou, está falado, mas ele não, eu sei que ele falou, mas a misericórdia de Deus é grande. E foi nisso que ele acreditou, isso é esperança. E o que aconteceu? O profeta ainda não tinha saído do palácio, e Deus falou, volta lá, disse que ele não vai morrer. Isso é esperança. E a gente não aprendeu a ter esperança, a gente aprendeu a crer, a gente crê muito mal. Mas não aprendeu a ter esperança. Por que funciona? Romanos capítulo 5, verso 5, diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações, porque a esperança não decepciona. A esperança não decepciona por quê? Porque Deus derramou o seu amor sobre os nossos corações. Louvado seja Deus por isso. O rei tinha perdido todas as esperanças. Verso 33, capítulo 6, ele diz assim, que mais esperaria eu do Senhor? Outra tradução, não tenho mais esperança em Deus. Ele falou assim, eu só não creio mais, como eu não tenho mais esperança. Você pode até perder em algum momento a sua fé, ou ela vacilar, mas você não pode perder a esperança. Quando a pessoa perde esperança, aí, desculpa a redundância, não tem mais esperança. É a última que não pode morrer. Enquanto o rei perdeu a esperança, o que aconteceu quando alguém falou, majestade? Um bando de mendigo maluco chegou aqui dizendo que tem comida lá no acampamento dos sírios, que eles foram embora. O que o rei falou mesmo? Isso é conversa, isso é estratégia para a gente sair aqui da toca, sair do palácio, sair aqui da cidade, dos portões, e quando a gente for lá, os sírios vão comer a gente vivo. Não, majestade, é verdade. Foi um trabalho para convencer o rei, porque se o rei falasse assim, pessoal, nós estamos prejudicados, estamos amaldiçoados, estamos ferrados, estamos morrendo, e vocês vêm com conversa fiada, cala a boca todo mundo, o próximo que falar que os sírios foram embora, eu vou mandar cortar a cabeça agora e bater essa mão. Se ele falasse isso, acabou, velho. Quem que ia peitar o rei? Ia morrer todo mundo, o povo de Deus inteiro teria morrido de fome na cidade, não teria? Foi por isso aqui que ele não acabou com o povo de Deus, porque ele não tinha esperança. E os leprosos? Um olha para o outro, o outro olha para o outro. Se a gente for para a cidade, acabou, vamos morrer. Se ficar aqui, vamos morrer. Se a gente for lá para os sírios, pode ser que a gente morra, mas pode ser que não. Pode ser que eles deixem a gente passar, a gente vai arrumar comida em outra cidade. Pode ser que não, pode ser que mate. Mas pode ser que eles deem comida para a gente, mas pode ser que sim, pode ser que não. Mas se ainda há uma esperança, ainda há uma esperança. Então eu vou atrás dessa esperança. E por conta dessa esperança, eles salvaram a vida deles, eles prosperaram e salvaram a cidade inteira. Então o ditado que fala assim, a esperança é a última que morre. Esse ditado é completamente antibíblico. A esperança nunca morre. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando tudo desaparecer, quando chegar a ressurreição, a glória de Cristo, a nossa glória, quer dizer, quando o reino chegar, os dons já não serão mais precisos, né? Naquele momento só vão estar de pé 3 coisas, só tem 3 coisas que vão sobreviver até lá: a fé, a esperança e o amor. São essas 3 coisas. Então a esperança, ela nunca vai morrer. Diga graças a Deus. Então, olhando para o seu presente hoje, eu espero que não seja o seu caso de ter perdido a esperança. Se perdeu a esperança, o que a Bíblia está dizendo? Ressuscite a esperança enquanto há esperança. Enquanto há tempo, recupere a sua esperança. Veja lá, talvez você não tem base para crer que Deus vai fazer. Se não pelo que Deus falou, pelo menos
creia pelo que Deus é. E Deus é misericordioso. Deus nos ama, Deus ama o povo de Deus. Creia pelo menos na bondade de Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu vou fazer uma oração para poder encerrar essa parte da palavra. E eu queria que você aproveitasse esse momento de oração para também falar com Deus. Não só eu falar com Deus aqui, orando, mas você também. Se em algum momento dessa mensagem o Espírito de Deus falou com você, então além de não ser educado, deixar alguém falando sozinho, que é o Espírito de Deus, é uma tremenda perda de oportunidade Deus falar com a gente para a gente mudar o nosso comportamento e a gente não falar nada. Então eu queria que você também falasse com Deus. Se Deus falou no seu coração dizendo assim, você está duvidando, então pare de duvidar. Correto você falar assim, Senhor, está aqui, comprometo que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para continuar crendo. Se você é aquele que está pensando em fazer uma besteira, prejudicar você e todo mundo, Deus falou para você e te convenceu disso, esse é o momento de você falar assim para Deus, Deus, realmente eu estava pensando em fazer uma besteira, mas eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, Senhor, para que eu não faça essa besteira. É hora de você falar para Deus isso. Se quando eu falei que as pessoas muitas vezes culpam a Deus, e se você tem no seu coração alguma mágoa, olhando para o seu passado, né? Pode ser que aconteceu alguma coisa no seu passado que foi muito pesado, que machucou muito, que te custou caro. Em algum momento desse tempo todo, em algum momento você, se não disse para ninguém, se não, nem sequer ousou falar para você mesmo, pelo menos você sentiu, como que se dissesse assim, esse mal que veio foi Deus que mandou, ele é culpado. Se você carrega essa acusação contra Deus, e essa acusação te impede então de você ter um bom relacionamento com Deus, e se Deus falou com você isso, então você não pode sair daqui sem falar isso para Deus. Deus, eu reconheço que eu posso não entender de quem foi a culpa, eu não posso saber as causas, mas uma coisa eu tenho convicção hoje, não foi o Senhor não mandou aquele mal. É a oportunidade de fazer as pazes com Deus. E o principal, se você está enfrentando problemas hoje, e você olha para aquele problema, e olha assim com uma dor no peito, você olha e fala assim, já tentei de tudo, e eu acho que já não tem mais jeito. E se você está nessa condição, acha que não tem esperança, então Deus falou com você de novo. Deus está dizendo, perde a sua esperança, porque a esperança sempre vence o mal. Fecha bem forte os teus olhos junto comigo. Vamos orar. Quando eu estiver orando, se um de vocês quiser falar com Deus, quiser que eu ore por você, então eu queria que você viesse aqui para a gente orar junto. Sem sentir isso no coração, né? Se achar que é o momento. Ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento a gente entrega agora todas essas lacunas espirituais que a gente tem na nossa vida diante do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tocou no nosso coração hoje mostrou que a gente está falho. Nós colocamos diante do Senhor, cada um de nós aqui, Senhor. E te imploramos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em cada uma dessas lacunas, em que a gente tem dificuldade, em que a gente tem falha, lacunas que abrem as portas para o mal, que potencializam o mal que vai chegar. Em nome de Jesus, fecha agora, Senhor, essas lacunas, cura essas feridas, tira do nosso peito esse pensamento, esse sentimento que abre essas lacunas, que permanece essas lacunas, que condiciona essas lacunas, tira do nosso coração, para que esse mal desnecessário que chegaria, jamais chegue na nossa porta. Em nome de Jesus, arranca do nosso coração agora, de cada um de nós aqui que nessa hora está falando contigo, arranca do nosso coração. Em nome de Jesus, nos dá vitórias sobre todo o mal, enquanto estivermos nessa vida. E nos faz dignos de um dia desfrutarmos a maior de todas as vitórias, no dia da ressurreição, quando finalmente todo o mal for desterrado para longe da nossa vida. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. As palmas vão do Senhor bem forte.